Pessoal, já tá gravando, tá? Então, a hora que quiserem começar. Perfeitamente. Podemos começar, gente? Damos mais um tempinho? Acho que já dá para começar. Vamos, né, começa pela apresentação. Perfeito. Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje, então, o Ederson vai estar contando um pouquinho do trabalho dele, né, que ele desenvolveu no doutorado, e as pesquisas que ele faz no NVIDIA. Eu fui chamado hoje especialmente para apresentar o Ederson, que é uma coisa que eu faço com muito gosto, né? Para mim é uma honra poder estar apresentando ele. O Ederson, então, ele é um pesquisador que se formou em ciência da computação junto à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, na qual eu tive, né, o prazer de ser professor dele de graduação e também orientador de TCC. E ele tem o doutorado em ciência da computação, foi feito pelo programa de doutorado direto pela Universidade de São Paulo, em 1922. O Ederson tem trabalhado nas áreas de processamento de fala, principalmente com os tópicos de síntese da voz, reconhecimento automático da fala, verificação e identificação de locutor e detecção de patologias relacionadas à voz e construção de recursos para a linguagem de baixo recurso, em especial para a língua portuguesa. Atualmente ele é um pesquisador sênior junto à NVIDIA, e tem trabalhado nos projetos de open source da empresa e outros projetos de open source próprios, sendo um ativo contribuidor desses projetos. Os interesses de pesquisa do Ederson estão relacionados principalmente à síntese de fala multilingual e multilocutor, a síntese de fala zero shot multilocutor, a conversão de voz zero shot, verificação de locutor e reconhecimento automático de fala para as linguagens de baixo recurso. Em especial, o Ederson tem algumas honrarias no currículo dele, talvez dois destaques que vale a pena ser citado. Ele foi o doutor mais jovem na história do programa de pós do ICMC, e recentemente ele recebeu o prêmio de melhor tese em dissertação no Propot 2024. Além disso, o Ederson é o proponente do modelo IORT-TS, que é um modelo de síntese de voz multilingual e multilocutor, que foi estado da arte há 10 anos atrás, e até hoje ele é extensivamente citado na literatura e nos benchmarks de comparação. E hoje o Ederson vai estar falando um pouquinho para a gente, né, da experiência dele, talvez com uma ênfase especial aí em geração de dados por meio de síntese para melhorar sistemas de reconhecimento de fala, o que é bastante interessante no contexto de línguas com baixos recursos, até mesmo línguas, por exemplo, como as línguas indígenas, que é um tipo de linguagem, né, de língua que tem uma quantidade muito reduzida mesmo de recurso. Bom, então, Ederson, obrigado por ter aceitado o convite do C4AI, tá? A palavra é sua. Então, muito obrigado, professor Arnaldo, pela generosa introdução. Então, hoje eu vou falar um pouco, como o professor Arnaldo já falou, sobre a minha tese de doutorado, que é intitulada TTS Applied to Generation of Datasets for Automatic Spatial Cognition. Os slides vão estar todos em inglês, mas eu vou falar em português, então não se assustem com isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, todos os órgãos de fomento, começando pela CAPES, que apoiou durante o doutorado, o CEIA, Centro de Excelência em Inteligência Artificial de Goiás, onde eu tive bolsa também durante o doutorado, e mais no final do doutorado, o C4AI, que também contribuiu durante o meu doutorado. Então, vamos lá? Então, eu vou começar explicando as tarefas dos principais, que são usadas aqui. Então, tem o Automatic Speech Recognition, ou reconhecimento automático de fala, onde você tem uma pessoa falando e você quer transcrever o que ela falou. Nós temos também a síntese de fala, que é o oposto, você tem um texto e você quer falar aquele texto na voz de um locutor-alvo. Pode ser visto, não visto, treinamento, a gente já entra em mais detalhes. Então, desde 2010, a síntese de fala baseada em redes neurais se tornou um método dominante na área, gradualmente se tornou um método dominante, e alcançou uma qualidade muito melhor que os modelos anteriores, as abordagens anteriores. Então, geralmente, esses modelos são compostos
são compostos por 2 componentes. O primeiro é o modelo de TTS, de fato, onde ele recebe um texto e produz uma representação intermediária, uma feature, que aqui no caso a mais comumente utilizada é o meu espectrograma, e após a gente, que para quem não sabe, o meu espectrograma é uma imagem parecida com essa, onde você tem as frequências e varia durante o tempo, né? Então é como se fosse um vídeo com uma imagem dessa, né? E o vocoder que recebe um espectrograma de Mel e gera o áudio em si. Então, você tem uma representação 2D e o vocoder gera uma representação 1D que é muito mais longa, que seria o áudio. Então, a área evoluiu bastante desde o advento do Deep Learning. Os trabalhos pioneiros foi o Deep Voice 1 e o Takatron. O Takatron é um modelo do Google, o Deep Voice 1 é um modelo da Baidu. Então, o Takatron é um modelo baseado em redes neurais recorrentes, onde eles propuseram um novo modelo que tentava, de certa forma, fazer o processo mais end-to-end, de fato, onde você tem um modelo que prediz diretamente o espectrograma. E o Deep Voice 1, ele se baseou nos modelos anteriores, clássicos, onde você tinha vários módulos, um módulo para predizer duração, um módulo para dizer pitch, um módulo para dizer diferentes partes, e ele usou para cada um desses módulos redes neurais. Depois ele uniu tudo e mostrou que o modelo alcançava resultados interessantes. Também tivemos o Deep Voice 2, que é basicamente o Deep Voice 1 com algumas melhorias, onde eles adicionaram o suporte para treinamento com múltiplos locutores. Então, ao invés de você treinar um modelo que aprendia apenas uma voz, ele conseguia aprender 2, 3, 4 vozes no mesmo modelo. E o Deep Voice 3, onde eles treinaram um modelo com milhares de vozes, aí mostrando realmente que o modelo pode aprender milhares de vozes. E, além disso, um fato interessante é que eles reduziram bastante o custo computacional do modelo, substituindo redes recorrentes por convoluções. Aí, em 2018, surgiu o famoso Takatron 2, que ele é o modelo do Google, onde é uma melhoria do modelo Takatron. Entretanto, como vocoder, os autores fizeram uma modificação no vocoder do Google também chamado WaveNet, que é um vocoder muito pesado, muito grande, só que ele consegue gerar, dado um espectrograma ou features linguísticas, aí depende da variação, né? Tem várias variações do modelo, ele consegue gerar uma qualidade muito boa de saída. Então, eles fizeram as adaptações desse modelo para gerar com um espectrograma e treinaram o modelo. E também treinaram o Takatron com algumas mudanças, no decoder, no encoder aqui, foi um dos primeiros modelos a alcançar o que na área ficou conhecido como nível de humano na síntese de fala. Porém, o modelo não era perfeito, mas quando ele ia muito bem, ele conseguia alcançar uma naturalidade muito boa. Ele tem muitos problemas, por exemplo, duração, ele não consegue predizer as durações corretas, às vezes você manda uma frase, ele produz só uma palavra, coisas assim acontecem, que é problema de alinhamento da atenção, mas ele consegue quando ele acerta, ele consegue ter um desempenho muito bom. Após o Takatron 2, foi surgindo modelos que tentaram diminuir o custo computacional da síntese de fala, como o DCTTS, que é um modelo totalmente baseado em redes neurais convolucionais, que alcança um resultado muito bom em termos de velocidade mesmo de execução, porém a qualidade dele não é tão boa como o Takatron 2. Tivemos o Fast Speech também e o Speed Speech. Esses dois modelos se baseiam na ideia teacher-student. Então você treina um professor, e que é um modelo muito maior, e após você destila para um modelo menor, que é o student, e com isso o modelo consegue aprender a ser quase tão bom quanto o professor, mas utilizando muito menos parâmetros e sendo muito mais rápido para inferência. Os dois são bem parecidos, aqui o Speed Speech e o Fast Speech. A diferença é que um usou o Transformer no encoder e outro usou apenas convolução, e que é o Speed Speech, daí ele conseguiu alcançar um resultado bem melhor. Depois, em 2020, nós tivemos o advento dos modelos Flow-Blazed, com o Fortran da NVIDIA e o GloTTS. O Fortran ele, tem uma velocidade muito próxima de execução, de inferência do Takatron, mas ele permite manipular vários aspectos da fala, como a velocidade de fala, como o pitch, a prosódia geral. Como é feita essa manipulação? Ele é um modelo Flow, então você aprende... No geral, você pode aprender uma gaussiana, né, uma distribuição gaussiana, e você pode fazer sampling naquela gaussiana e você consegue gerar diversidade. Então, cada
sampling que você der, cada ponto que você pegar, você vai ter uma saída ligeiramente diferente. Então, aí você consegue alcançar diversidade. O Glow TTS, ele é um modelo que é 15 vezes mais rápido que o Tacotron, que ele é baseado no Glow, que é muito parecido com o Flow, só muda a arquitetura mesmo, e ele... Um fato interessante dele é que ele permite voice conversion. Então, o que é voice conversion? Depois eu vou explicar. Mas ele permite isso e ele também permite, claro, uma velocidade 15 vezes maior e a qualidade é muito parecida com o Tacotron. Ele foi um dos modelos aqui principais por conta disso. Depois a gente tivemos o surgimento dos modelos que tentam adicionar informação extra durante o treinamento do modelo. Então, como o Fast Speech 2 e o Fast Speech. O Fast Speech 2, ele adiciona no student do modelo, ele adiciona pitch e energy, extrai essas features e coloca no modelo e treina apenas o student. Ele mostra que ele consegue alcançar resultados levemente superiores ao fast speech, que era o modelo grande, né, um professor, e depois o distillation para um teacher, né? E com o Fast Speech 2, eles mostram que só adicionando essas features e adicionando preditores para essas features durante a inferência, eles conseguem alcançar resultados tão bons quanto e é muito mais rápido de treinar. E o Fast Speech fez basicamente a mesma coisa, a arquitetura muda um pouquinho, o Fast Speech também é da NVIDIA, e eles só adicionaram pitch ao invés de adicionar pitch energy. Os dois trabalhos foram publicados em paralelo, então eles são bem parecidos, mas foi publicado em paralelo, não foi um sequencial do outro. Após isso, nós tivemos em 2021 e 2022 surgimento de modelos que tentam fazer a síntese de fala end-to-end de fato. Então, dado um texto, produzir o áudio, ao invés de utilizar uma representação intermediária como o espectrograma de Bell. Teve a EATS, que é um modelo baseado em Generative Adversarial Neural Networks, em GANs, onde os autores, para conectar o vocoder, eles só simplesmente conectaram o vocoder e o modelo e treinaram o end-to-end. O resultado não foi tão bom, eles fizeram a comparação com o modelo treinado com o espectrograma de Mel como feature, e eles mostraram que realmente o espectrograma de Mel ainda era melhor na arquitetura deles, mas é um modelo bem interessante. E tivemos o VITS, onde os autores utilizaram um variacional autoencoder para conectar o vocoder e o modelo TTS em si. A arquitetura do modelo VITS o modelo TTS em si é muito parecido com o Glow TTS, e o vocoder, eles usaram um vocoder que foi proposto em 2020, ficou bem famoso, que é o Hi-Fi Gun, tem uma qualidade muito boa e é muito rápido. Então, o VITS alcançou resultados Star da Art, tanto em velocidade, ele é mais rápido, por exemplo, que o Glow TTS, e ele consegue alcançar resultados muito bons, como o Tacotron e os outros modelos. Também tivemos o Natural Speech, que os autores fizeram uma extensão do modelo VITS, onde eles adicionaram algumas laws extras, como uma loss end-to-end, porém, os autores só exploraram isso para um único locutor, não para treinamento multi-speaker. Pessoas já tentaram aplicar muitos dos insights deles para o treinamento multi-speaker e não funcionou tão bem, então eles só treinaram em single speaker e melhorou bastante, assim, razoavelmente o resultado do VITS, porém não é aplicável para múltiplos locutores, então a contribuição fica um pouco limitada. E em 2022 ainda nós tivemos o surgimento de modelos baseados em diffusion, né, difusão na área de síntese de fala. Tivemos vários e vários modelos, tanto o vocoder como o modelo de TTS. O mais interessante aqui, na minha opinião, é o ProDiff, porque ele mostra que apenas com 2, 3, 4 interações, depende de como você treina o modelo, você consegue gerar fala de alta qualidade. Outros modelos precisavam de centenas de interação diffusion. Quem não sabe, a interação do diffusion é basicamente você fazer um for no modelo. Então, você vai ter que chamar o modelo várias e várias vezes, né? Você vai passar o áudio, a feature predita para o modelo várias e várias vezes sequencialmente, e se você puder fazer só 2 ou uma mesmo e ficar bom, seria o melhor cenário, né? Porque aí você não precisa gastar tanto recurso computacional nisso. E o resultado dele foi bem interessante mesmo, tendo só 2, 3, 4 interações eles exploraram, e realmente o resultado dele é bem interessante. E a qualidade é muito boa, comparada ao VITS, por exemplo. Bom, todos esses avanços, especialmente em 2018, com o modelo Tacotron e o surgimento de outros modelos,
eles motivaram pesquisadores a buscar sintetizar a fala de um locutor-alvo utilizando apenas alguns segundos de fala do locutor. Isso nós chamamos de Zero Shot Multispeaker TTS, popularmente conhecido como clonagem de voz, né? Então, a gente teve vários trabalhos na área. Então, os modelos de síntese de fala multispeakers, eles são treinados geralmente da seguinte forma. Você tem o ID do locutor, ou seja, o nome do locutor. Então, você passa isso, você transforma isso em um ID mesmo, em um número, e aí você treina uma lookup table, tá? Para quem já manja um pouco de PyTorch, é NN lookup table, então é bem simples. É basicamente uma tabela onde os embeddings são aprendidos. Então, para cada locutor, você vai aprender um embedding diferente, mas independente de quantas amostras você tem para aquele locutor, você vai aprender apenas um embedding, que limita um pouco o aprendizado do modelo, porque você fica, por exemplo, se o locutor tiver estilos de fala diferente, esse embedding não vai conseguir pegar isso, né? Porque ele vai aprender sempre uma média no geral. Já os modelos Zero Shot Multispeaker TTS, eles usam um speaker encoder externo, ou modelo de verificação de locutor externo, que foi treinado com milhares de locutores, e ele usa esse modelo para extrair um speaker embedding, que também é um vetor de tamanho fixo que representa o locutor. Mas aí aqui você já representa no nível de utterance. Então é no nível de amostra mesmo, porque uma amostra do locutor pode ter um embedding diferente da atual, vai ser próximo, mas pode ser diferente. Então aí esses modelos têm uma certa vantagem nesse aprendizado. E esses speaker encoders são geralmente treinados com milhares de locutores, 7.000 horas, 7.000 locutores é um dos datasets mais utilizados, né, que é o VoxLab, que tem 7.000 locutores, com diferentes nacionalidades, então você ganha bastante variedade aqui, e por ele ter sido treinado com todos esses locutores, no geral, ele consegue gerar embeddings para locutores não vistos no treinamento. E como funciona o treinamento do modelo. Então, no geral, eles são treinados com uma função de loss como Angular Prototypical, Angular Margin Softmax, Generalized End-to-End Loss. O que essas funções tentam fazer é que, dado um batch de locutores, várias amostras de um locutor, as amostras do mesmo locutor têm que ficar próximas no espaço, ou seja, formar mini clusters, e amostras de outros locutores têm que se distanciar dessas, e também formar os seus próprios clusters. Então, você tem vários mini clusters com os locutores que você viu no treinamento, e como você tem muitos locutores, ele acaba conseguindo aprender a generalizar. Dado um locutor novo, que nunca foi visto no treinamento, ele consegue criar o próprio cluster dele, e dessa forma ele consegue agrupar amostras daquele locutor no mesmo espaço, e que seja um espaço diferente dos outros locutores. Então, aí você consegue generalizar para locutores não vistos no treinamento. Okay? Então, os modelos Zero Shot Multispeaker TTS, por serem treinados com embeddings desses modelos, que conseguem gerar bons embeddings para locutores não vistos do treinamento, se eles forem treinados com centenas ou milhares de locutores, eles também conseguem gerar novas vozes, que não foram vistas no treinamento. Então, eles também conseguem clonar as vozes de outros locutores. Então, datasets são bem utilizados na área, o VCTK, que tem 109 locutores, e o LibreTTS, que tem um pouco mais de 1.100 locutores. Então, a área de Zero Shot Multispeaker TTS também tem muitos trabalhos, ok? Vou focar em alguns. Tivemos os trabalhos pioneiros da área, que é o Jia et al. E o Eric et al. Então, aqui o Jia et al. É um trabalho do Google, o Eric é um trabalho da Baidu, ok? O Jia ele utilizou o modelo Tacotron 2, ele adicionou speaker embeddings extraído do speaker encoder que foi treinado com a função de loss Generalized End-to-End Loss. Então, eles pegou esses speaker embeddings, extraiu para todo o dataset, condicionou o modelo Tacotron e treinou. E daí, ele, como resultado, ele mostrou que a voz parecia com o locutor-alvo, mas não era tão boa ainda, mas lembrava um pouco o locutor-alvo. O Eric et al., mesma coisa, só que ele utilizou o modelo Deep Voice 3. Tivemos também o trabalho de Cooper et al. Cooper explorou também o modelo Tacotron 2, mas aqui ela no caso focou num problema um pouco diferente. Eles tentaram ver, primeiro, qual o melhor local para condicionar o embedding na arquitetura do Tacotron 2, porque os autores do Jia et al. Só condicionaram no decoder, aí eles pensaram, olha, se condicionar no encoder, no decoder, melhora.
Eles também buscaram outras perguntas. Por exemplo, se a gente melhorar o Speaker Encoder, pegar um Speaker Encoder, um modelo de verificação de locutor que é melhor, separando locutores, isso vai melhorar a qualidade final? E também, se a gente separar locutores masculinos e femininos e treinar 2 modelos, isso vai melhorar o resultado final? Então, separar locutores masculinos e femininos realmente melhora o resultado final, um pouquinho, então a clonagem fica ligeiramente melhor. E também, quando você usa um Speaker Encoder melhor, você no final obtém melhores resultados. Então, o Speaker Encoder, o modelo de verificação do locutor, ele é um ponto fundamental, né? É um módulo fundamental no Zero Shot no Speaker TTS. Então, quanto melhor ele for, no geral, melhor resultado você vai obter no final. Também tivemos o trabalho de Paul et al., onde ele propôs o SC-Wave-RNN. O SC-Wave-RNN é um vocoder. Então, o que ele propôs aqui? Ele falou, olha, se a gente condicionar o Speaker Embedding no modelo de TTS e também no vocoder, será que isso não melhora do que só condicionar no modelo de TTS? Ele mostrou que sim, que melhora. Então, ele propôs toda uma metodologia para condicionar esse Speaker Embedding no vocoder Wave-RNN, propondo daí o Speaker Conditional Wave-RNN. E ele alcançou resultados melhores que os trabalhos anteriores. Tivemos também o trabalho de Chou et al. Chou, ele propôs o Attentron, onde ele, ao invés de explorar apenas zero shot ou one shot, só apenas uma amostra, ele utilizou várias amostras do locutor para aprender. Então, ele propôs uma arquitetura onde, durante o treinamento, você poderia adicionar várias amostras do locutor. E também, durante a inferência, ele poderia usar 1, 2, 3, 4, 5 amostras do locutor, pegar um embedding geral e aí gerar fala. E esse modelo conseguiu alcançar resultados também em estado da arte. Era o melhor até então. Em 2021, tivemos o trabalho de Kamur et al., onde os autores utilizaram um modelo baseado em Transformers, bem parecido com o Fast Speech 2. Entretanto, os autores fizeram algumas melhorias e também condicionaram speakers embeddings, mas o problema aqui é que eles não compararam com nenhum trabalho anterior, então fica bem difícil dizer se ele é estado da arte ou não, mas a abordagem deles foi bem interessante. Em 2021, tivemos o S-Glow TTS, que é um dos meus trabalhos no doutorado, e o 2022, o Your TTS, que também foi um trabalho que o professor Arnaldo já mencionou. Mais à frente a gente vai entrar mais a fundo nesses modelos. E atualmente a gente tem novos modelos de Zero Shot Multispeaker TTS, como o Tortoise, que é um modelo que foi treinado em milhares de horas, muitas horas de fala e que alcança resultados interessantes, apesar que na clonagem de voz em si ele não é tão bom quanto os modelos anteriores, porém na prosódia ele produz uma prosódia muito mais natural. O Stealth TTS2, que também alcançou resultados em estados da arte, na clonagem do locutor em si, na cópia do timbre. O VAL-I e o Mega TTS2 e o VAL-IX também. O VAL-I também é um modelo baseado em Transformers, foi treinado com milhares de horas. Então ele recebe, basicamente, você tem um áudio codec, que dado um áudio, ele gera tokens, aí você tem um transformer que prediz esses tokens, e aí depois, na inferência, após você predizir de forma autorregressiva esses tokens, o áudio codec gera o áudio de volta, né? E tem o VAL-IX, que é basicamente o VAL-I, só que o que eles fizeram aqui foi adicionar mais idiomas. O Mega TTS2, ele focou mais em tentar diminuir o gap quando você diminui a lacuna, quando você gera a clonagem de voz com uma amostra curta, por exemplo, de 2, 1 segundo, e quando você gera com uma amostra longa, por exemplo, de 10, 20 segundos. No geral, quando você gera com amostras mais longas, você tem um resultado melhor. Ele propôs uma metodologia para, tanto com curta, como com longa, como média, gerar mais ou menos o mesmo resultado. E ele também é multilingual, ele treinou em inglês e chinês, e o VAL-IX também treinou em inglês e chinês. Então, todos esses avanços na área de síntese de fala, tanto no Zero Shot Multispeaker TTS, como no TTS em si, motivou pesquisadores a buscar, a usar a síntese de fala como um método para melhorar modelos de reconhecimento automático de fala. Então, como elas duas são tarefas, uma é oposta da outra, então você poderia gerar dado com TTS e depois treinar um modelo de reconhecimento automático de fala. É isso que os trabalhos na literatura fizeram. Então, temos o Jason Lee, que é um pesquisador da NVIDIA, onde ele utilizou o modelo Tachatron GST e o modelo de reconhecimento automático de fala Avid2Ladder.
o que é o GST aqui? É um Global Stay Token. É basicamente o GST, mas você condiciona, basicamente o Tacatron, mas você condiciona o modelo com áudio. Aí você tem um encoder, e aí você gera alguns tokens e você condiciona o modelo com esse token. E aí você consegue, na inferência, também meio que clonar a voz do locutor. E ele treinou o modelo AB2Ladder tanto com fala humana, usando um grande dataset no idioma inglês, como com fala sintetizada, que foi gerada por esse Tacatron GST, e quanto com fala humana mais sintetizada. Ele mostrou que tem uma melhoria quando você une tanto fala humana e sintetizada, e treina o modelo. Entretanto, só o modelo treinado só com fala sintetizada não alcança os bons resultados. Pode ver o word error rate aqui, que é o erro de palavras, né? Então, você está transcrevendo, você compara as sequências e você vê que ele esqueceu uma palavra ou ele transcreveu aquela palavra errado. Então, com síntese de fala, isso é bem evidente, o modelo fica bem ruim, porque uma vez que ele aprende a reconhecer a fala sintetizada, ele não consegue reconhecer fala humana. Tivemos também o trabalho de Rosenberg et al., que ele utilizou um modelo baseado no Tacatron também, só que é um zero-shot Tacatron, que usa um variacional autoencoder também para condicionar o modelo. Ele usou o modelo de ASR, o LAS, Listen, Attend and Spell, que é um modelo bem famoso do Google. E para treinamento de dados, para treinamento, ele utilizou tanto fala humana também, centenas, na verdade, milhares de horas de fala humana, e aí ele gerou fala sintetizada com esse modelo. E ele viu que também, de novo, o modelo treinado só com fala sintetizada não consegue reconhecer fala humana. Entretanto, o modelo treinado tanto com fala humana mais sintetizada, ele consegue melhorar um pouco com o resultado. É bem pequena a melhoria, mas consegue. Também tivemos o trabalho do LabTev, que usou o modelo de TTS GMVI Tacatron, que é basicamente um Tacatron com Gaussian Mixture Variational Autoencoder, que também você passa um áudio, você gera o espaço latente, aí você condiciona o modelo com esse espaço latente, você também consegue meio que clonar a prosódia e um pouco as características do locutor. Ele também utilizou o Listen, Attend and Spell como modelo, e para treinar ele também treinou com fala humana, e depois humana mais sintetizada. Aqui ele já nem quis treinar com fala só sintetizada, porque ele já sabia que realmente não dá certo, os trabalhos anteriores já provaram isso. E aqui você tem uma melhoria, que é bem pequena, né? 14.10 para 13.50. Então, a melhoria do erro de palavra é bem pequena. Então, para o inglês é interessante você fazer isso, porque você diminui o erro, entretanto, você está escovando o bicho, né? Você está melhorando só um pouquinho. Então, a principal limitação dessa abordagem, apesar dela melhorar o resultado no idioma inglês, é que ela ainda requer datasets de alta qualidade, que tenha múltiplos locutores, ou seja, tenha centenas ou milhares de locutores em alguns casos dos trabalhos relacionados, e muitas horas, né? Centenas, milhares de horas de fala. O que não é viável para aplicar para linguagem com poucos recursos disponíveis. Então, a gente sempre tem o inglês, que tem muito dado, tem o mandarim e algumas pequenas outras. Felizmente, agora o português está entrando nessa e outras, que aí a gente está conseguindo construir mais datasets, principalmente com os esforços do C4AI, os esforços do CEIA também, e das universidades. A gente está conseguindo mudar um pouco o português de patamar, tanto em fala como nas outras áreas de processamento de linguagem natural. E a gente tem outros idiomas que têm muito menos recurso, por exemplo, linguagens indígenas. Então, essa ferramenta que poderia ser utilizada de uma forma mais eficiente nesses idiomas que têm poucos recursos, ela não é possível ser utilizada até então, né? Por conta desse problema. O modelo de TTS precisa milhares de horas, de alta qualidade, um dataset muito bom, um dataset que não é só você baixar um dado e usar, você tem que fazer muitas transcrição que tem que ser muito boa e afins. Então, no meu doutorado, o objetivo principal foi propor uma abordagem para treinamento de modelos de Zero-Shot Multiplier TTS, ou seja, modelos de clonagem de voz, para idiomas onde a quantidade de locutores disponíveis é pequena. Okay? E aí, por quê? Porque a gente queria tornar possível a aplicação de TTS para geração de dados para reconhecimento automático de fala viável. Então, para alcançar isso, a gente precisou desenvolver um dataset e deixar ele público, que foi o TTS Português Corpus.
Ele é um dataset de aproximadamente 10 horas de fala da minha própria voz, então eu estou falando lá. Propor novos modelos SOTA para Zero Shot Multispeaker TTS, que pode alcançar bons resultados com um número bem pequeno de locutores, e também explorar esses modelos na aumento de dados, né, para o reconhecimento automático de fala. Então, o primeiro modelo que a gente propôs de Zero Shot Multispeaker TTS foi o SGlow TTS. Ele foi o primeiro Flow-based Zero Shot Multispeaker TTS. Então, ele foi o primeiro modelo que explorou o Flow, a arquitetura Flow. Ele alcançou resultados estado-da-arte utilizando apenas 11 locutores. Então, a gente pegou um trabalho relacionado que era baseado no Tacotron, que era o estado-da-arte anterior. Nós treinamos ele com 100 locutores, na verdade, 100 locutores, e aí a gente treinou o nosso modelo, o SGlow TTS, com apenas 11. Nós mostramos que o nosso modelo alcançava resultados tão bons quanto esse modelo que foi treinado com 10 vezes mais dados, né, com 100 locutores. Então, reduzindo a quantidade de locutores necessárias. E também nós treinamos, né, o modelo Tacotron com 11 locutores, o resultado era bem ruim, mas mostramos que o nosso modelo conseguia generalizar melhor, mesmo tendo poucos locutores, ou generalizar de uma forma parecida com o outro, mesmo sendo treinado com muito menos locutores. E quando se era treinado com todos os locutores, com 100, os dois modelos, o nosso era superior, basicamente, todas as métricas. Então, qual que é a limitação da SGlow TTS? Apesar de 11 locutores parecer pouco, parecer algo muito bom, e isso só pode ajudar linguagens com médio recursos disponíveis. Não pode ajudar, tipo, linguagens que tem realmente quase nada disponível, como linguagem indígenas, porque esses idiomas que tem quase nada é bem difícil você conseguir um locutor para falar. Até mesmo um locutor em alguns idiomas é bem difícil conseguir. O pessoal aí que trabalham com linguagem indígena do C4AI sabem muito bem disso, devem estar sofrendo bastante para conseguir esses dados. Então, só um único locutor já é difícil nesses cenários. Imagina se você precisar conseguir 11 locutores. Então, acho que essa é a principal limitação para a nossa aplicação. Então, nós propomos o YorTTS. O YorTTS explora uma abordagem multilingual, ele também foi o primeiro a explorar uma abordagem multilingual do Zero Shot Multispeaker TTS. Ele permite fazer Zero Shot Multispeaker multilingual TTS, crosslingual Zero Shot Multispeaker TTS, então você pode pegar um locutor falando francês e fazer ele falar português, fazer ele falar inglês, então você consegue transferir locutores entre os idiomas. E também permite fazer voice conversion, já chega lá o que é voice conversion, e também ele permite, para alguns locutores onde a voz não está muito boa, a clonagem no idioma-alvo não está muito boa, você pode fazer um fine-tuning do modelo usando apenas 1 minuto de fala desse locutor e melhora muito a cópia da fala dele. Então, uma coisa interessante também que ele permite é fazer Zero Shot Multispeaker TTS em um idioma-alvo usando apenas um único locutor. Então, se você treinar um modelo com um único locutor no português, por exemplo, treinei com a minha própria voz no português, você consegue depois fazer com desempenho razoável, não muito bom, mas razoável, Zero Shot Multispeaker TTS. Consegue clonar a voz de outras pessoas no idioma. Você também consegue produzir vozes de locutoras femininas naquele idioma-alvo, mesmo o modelo nunca tendo visto uma locutora feminina naquele idioma. Ele viu em outros idiomas, mas não especificamente naquele. E também você consegue produzir a diversidade através do sampling da distribuição gaussiana, porque ele é um modelo Flow, então você consegue gerar amostras levemente diferentes. Você consegue gerar uma variedade grande de diferentes durações do modelo da fala. Você pode fazer a fala falar bem mais devagar, bem mais rápida. Você pode mudar a entonação, o timbre com esse sampling. Então, isso também ajuda no aumento de dados para reconhecimento automático de fala, porque você quer que o modelo de reconhecimento automático de fala reconheça basicamente qualquer fala, qualquer jeito de falar, né? E também ele permite o Cross-Lingual Speaker Transfer, que eu já mencionei. Você pode pegar locutores do inglês, fazer eles falar português, do francês, fazer falar português e afins. Quando eu treinei esse modelo, eu treinei o modelo YorTTS com 1.100 locutores no idioma inglês. E
5 locutores no francês e um locutor no português. Então, os resultados foram mais ou menos com essa configuração de treinamento. Então, vou mostrar um exemplo aqui de Zero Shot Multispeaker TTS e também de multilingual. Então, aqui é uma referência do Julian, que ele é um coautor do artigo, e ele está falando francês. La liste des réglementations européennes en la matière est longue. Aqui é o resultado do modelo em modo Zero Shot. Então, a gente pegou o áudio, essa referência que você ouviu aqui, nós ouvimos, passamos para o Speaker Encoder, extraímos o Speaker Embedding e passamos isso para o modelo IorTTest com o texto. E falamos para ele, olha, a gente quer que você fale francês. E foi isso que ele falou. Lorsque la lumière du soleil frappe les gouttes de pluie dans l'air, celles-ci agissent comme un prisme et forment un arc-en-ciel. Você percebe que o timbre da voz está muito próximo do locutor-alvo, a prosódia não está tão próxima. E outro problema é o volume, né? O volume dos áudios está um pouco diferente, mas isso não é tão difícil de ajustar, mas eu deixei assim realmente para mostrar qual é o resultado real do modelo, né? E também a gente pegou essa mesma referência, extraiu o Speaker Embedding, passou para o modelo IorTTS e falou, não, agora a gente quer que você fale inglês. Então aqui está o locutor falando inglês. The list of European regulation in that domain is long. Então, agora eu vou mostrar uma amostra apenas no inglês de um locutor nativo, né? Como a gente pode clonar a voz de locutores nativos. O Christopher também é coautor do artigo e ele é nativo americano. To make a revolution every day is the nature of the sun. E aqui é o modelo em Zero Shot na voz dele. I'm very glad to introduce the text-to-speech system that we made. Então, apesar do timbre parecer muito ele, a prosódia não está muito legal, o volume da voz, o volume do áudio em si não está muito legal. Então, o que a gente fez? A gente fez o fine-tuning do modelo. A gente pegou o modelo IorTTS pré-treinado, pegou 1 minuto da fala do Christopher, passou para o modelo e treinou com ele, e depois a gente gerou a fala com o modelo ajustado. I'm very glad to introduce the text-to-speech system that we made. Agora o resultado está muito, muito melhor, né? Você percebe que o volume está bem parecido, vou até rodar o anterior. To make a revolution every day is the nature of the sun. Então o timbre está tudo muito mais parecido, então o modelo, mesmo quando você tem características da voz e do áudio que o modelo não consegue capturar, se você fazer esse fine tune com 1 minuto de fala, resolve o problema do modelo. Pelo menos no inglês, no francês. Então, agora uma amostra aqui para mostrar, alguma amostra em português, né? E também para mostrar resultado de como ficaria o modelo fine-tunado no português, que, de novo, foi treinado com apenas um único locutor no português, que era a minha própria voz. Essa aqui é uma amostra do professor Moacir Ponte, do ICMC. Acredito que boa parte de vocês já conheçam, mas eu vou tocar mesmo assim. O dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Essa é a amostra em modo Zero Shot. O modelo me ouviu falando apenas em português, mas, com IorTs, sei falar também inglês e francês. Percebe que não está muito boa. O modelo acabou misturando a minha voz com a do Moacir e criou uma coisa que não é realmente minha voz e não é realmente a voz do Moacir. Isso acontece porque o modelo foi treinado só com um único locutor no português, que foi a minha voz. Então ele acaba overfitando um pouquinho, né? Que é normal. Porém, quando você pega 1 minuto de fala do Moacir, treina o IorTTS com esse 1 minuto de fala, o resultado é bem melhor e também nós treinamos só com 1 minuto de fala dele falando português. Isso é o resultado. O modelo me ouviu falando apenas em português, mas com IorTs sei falar também inglês e francês. Então, o resultado ainda não é perfeito, tem erro de pronúncia, né? Já é somente esperado. Mas o modelo também permite você falar, o Moacir falar inglês com a referência e com o treinamento apenas no português. E mesmo assim, você consegue falar inglês com o modelo. O model may speak only in Portuguese, but with IorTs, I can also speak English, French. E francês também, que é uma linguagem que um idioma, né? Desculpa, que o Moacir não fala. O modèle m'a entendu parler uniquement en portugais, mais avec IorTs, je peux aussi parler anglais et français. E o modelo também permite fazer voice conversion. Mas o que é voice conversion? Dado um locutor-alvo Please call Stella. e um driven áudio,
When the sunlight strikes raindrops in the air, they act as a prism and form a rainbow. Nós queremos tirar a voz da locutora feminina aqui e adicionar a voz do locutor masculino. Então, a gente quer que o locutor masculino fale o que a locutora feminina falou. E esse é o resultado. When the sunlight strikes raindrops in the air, they act as a prism and form a rainbow. Então, voice conversion é realmente isso. É você tirar a voz de um locutor e colocar no outro e manter a pronúncia, manter os aspectos prosódicos da fala igual. Claro que talvez isso pode gerar um pouco de artefato, mas o modelo tenta aproximar o timbre do locutor-alvo. Então, o YorTTS é um modelo open source, ele está disponível no Coqui TTS. Também no meu GitHub tem instruções de como utilizar, como treinar. E tem alguns recipes, que é receitas, que é basicamente um script Python que você roda, ele baixa o dataset, pré-processa, faz tudo que precisa fazer e começa a treinar o modelo. Então, isso é bem interessante para pessoas que estão iniciando na área e querem rodar o modelo. Então, tem 2 recipes, um utilizando o dataset VCTK e o outro que é multilingual, que utiliza o dataset CML-TTS. Foi um dataset construído pelo Fred, que foi doutorando no CEIA, e que eu também sou coautor do artigo. E aí todo mundo, se alguém quiser tentar, é bem simples mesmo. Então, agora que a gente tem o modelo que consegue fazer troubleshoot TTS no idioma, utilizando apenas um único locutor, que consegue, claro que não é perfeito, mas funciona, que consegue fazer voice conversion no mesmo cenário, que consegue gerar diversidade de fala. Quando você faz o sampling, você gera diversidade de fala. Agora, a gente pegou esse modelo e aplicou na tarefa de reconhecimento automático de fala. Então, a gente gerou dados com ele. A gente usou as 2 principais características do modelo, que é o Cross-Lingual Multispeaker TTS e Cross-Lingual Voice Conversion. E a gente mostrou que a nossa abordagem permite obter um sistema de reconhecimento automático de fala competitivo, utilizando apenas 10 horas de fala em um idioma-alvo de um único locutor ainda por cima, né? Então, como a gente treinou o modelo YorTTS para essa aplicação, então a gente treinou o modelo com 298 horas no idioma inglês e de 1.200 locutores, que é o dataset livre TTS. No português a gente usou apenas a minha voz, então dado de um único locutor, aproximadamente 8, 9 horas. E no russo a gente usou 14 horas de uma única locutora, porque locutora, para a gente fazer realmente como se fala, para no idioma usar um masculino e no outro um feminino, né? E nós criamos com esse modelo treinado 2 datasets, o GenTTS, onde a gente pegou os 1.200 locutores do idioma inglês e fizemos eles falarem português, tanto no português e também em russo. Então a gente gerou mais dados, certo? E o GenVC, onde a gente pegou a fala dos locutores, tanto a minha voz no português como a locutora no russo, e converteu para milhares de locutores no idioma inglês. Então, a gente fez o voice conversion. E, depois disso, a gente treinou o modelo AV2VEC nesses dados. Então, a gente fez 3 experimentos. O primeiro é uma baseline. O modelo AV2VEC é um modelo de reconhecimento automático de fala, esqueci de mencionar. Mas primeiro a gente treinou uma baseline, onde a gente tem os datasets que são os datasets single speaker, tanto no português como no russo, certo? E a gente treinou esse modelo de reconhecimento automático de fala. E o resultado dele em order rate, em erro de palavra, foi de 64% praticamente no português e 74% no russo. Okay? Então, esse seria o cenário onde você só tem um único locutor no idioma e você precisa de um reconhecimento automático de fala. Esse seria o resultado que você alcançaria. Temos o Upperbound aqui, onde a gente pegou centenas de horas de milhares de locutores, tanto no português como no russo, do dataset Common Voice, uniu com o dataset TTS de um único locutor, tanto a minha voz como a da locutora russa, e treinou um modelo de reconhecimento automático de fala. Certo? E aí nós temos o resultado desse modelo no português e no russo, que é 20% aproximadamente de order rate no português e 24%, praticamente 25% aqui no russo. Então, esse seria o máximo. Se o nosso método funcionado perfeitamente, isso seria o máximo que era possível chegar, que isso é realmente usando
voz humana. Claro, voz humana é muito difícil de conseguir, principalmente em idiomas com poucos recursos, mas isso dá uma base para a gente comparar o modelo, ok? E depois a gente tem o nosso baseline com os nossos datasets aumentados. Então, a gente tem os datasets single speaker no português, no russo, e nós temos os dois datasets que criamos, que é o GNTTS e o GMVC, ok? Então, esse modelo alcançou 34% de order rate no português e 36%, 37% no russo. Então, você tem uma melhoria bem grande comparado à baseline, né, que é o modelo onde você só tem um único locutor. E, além disso, aqui você ainda continua usando apenas um locutor daquele idioma-alvo. Você trouxe locutores do idioma inglês, mas aquele idioma-alvo você ainda continua treinando o modelo de reconhecimento automático de fala com um único locutor. Então, você tem uma grande melhoria aqui no resultado. Diferente dos trabalhos anteriores, que a melhoria era bem menor, aqui você tem uma melhoria muito melhor. Nós também tentamos fala humana, com fala sintetizada, também teve melhorias, mas o foco mesmo aqui do trabalho era mais realmente, se você só tem um único locutor, o que dá para fazer, para qual é o melhor resultado que você consegue chegar usando a nossa abordagem. Então, o nosso método melhorou bastante, a acurácia de 64 para 34, a acurácia no caso do reconhecimento automático de fala, que foi avaliado como a métrica order rate, de 64 foi para 34%, de 74 foi para 37% no russo. Então, a gente conseguiu realmente melhorar nesse cenário, onde você não tem quase nada de recurso, e também essa abordagem pode ajudar a preservar idiomas quase extintos. E também, claro, ele pode ajudar a melhorar o sistema de reconhecimento de fala em idiomas com muito recurso e também com não muito médio recurso disponível, como linguagens como português, alemão e afins, porque você consegue gerar mais dados, gerar mais variabilidade e assim você consegue melhorar o desempenho do modelo de reconhecimento automático de fala. E é isso. Aqui estão todas as referências que eu usei durante o trabalho. Muito obrigado a todos pela atenção. Agora vamos para as perguntas. Ô, Ederson, tudo bem? Você está ouvindo? Estou sim. Escuta, você está no mundo aí das fake news, né? Certo? Porque só Mais ou menos. uma pergunta que você deve ouvir muito é a curiosidade, que não é muito técnico, mas sendo tão fácil assim gerar, quão fácil é detectar se houve uma falsificação? Tem programa sobre isso? Tem recurso? Como é que é esse mundo aí? Isso. É uma área recente, né? A área de detecção de anti-spoofing, né? De áudio, de detecção de áudio falso, é uma área recente, mas tem vários trabalhos. Eu sou um coautor de um dos maiores datasets para essa detecção. Foi treinado com modelos que tem no Coqui TTS, que foi um pessoal da Alemanha que fez, que é um dataset multilingual. Infelizmente não tem o português, porque não era o foco deles naquele momento, mas é um dataset grande, onde se treinou modelos e mostrou que o resultado era bom. Então é uma tarefa bem desafiadora, que ainda falta recursos, ainda estão trabalhando na criação de recursos. É o que o pessoal está fazendo muito hoje em dia, é adicionar other marker. Então você adiciona uma marca no áudio que não é detectável pelo ouvido humano e também não é fácil de remover. E você consegue detectar aquela other marker utilizando o seu próprio código, né? Tem um trabalho recente do Facebook que fez isso, e os resultados são bem bons, assim, na detecção. Cortou um pouquinho a fala do Ederson, vocês estão ouvindo ou foi só para mim que cortou? Deu uma cortada aqui. Ok. Eu não sei se foi... Agora tá ok. Tá bom. Então, eu estava falando que é uma tarefa relativamente recente, eu não sei se vocês conseguiram ver essa parte, mas é que agora tem bastante gente trabalhando na criação de datasets realmente para identificar deepfake. E, bom, que tem alguns artigos, um artigo do Facebook que ele aplicou o other marker no áudio, que também é
é um jeito diferente de fazer isso. Então, ao invés de você treinar um modelo para detectar se o áudio é fake ou não, você cria um modelo para detectar other mark, uma marca no áudio que não é audível pelo ouvido humano, e aí você consegue identificar, né? Então, essa é uma das abordagens, das duas abordagens que estão sendo exploradas na literatura. Uma é realmente treinar um modelo com áudio de entrada, onde você tem um dataset que foi gerado por vários modelos, gerando datasets falsos. E a outra realmente é você adicionar um watermark, uma marca no áudio, e aí você conseguir detectar de uma forma mais simples e também eficiente, porque eles estão explorando watermarks que é muito difícil de você remover do áudio. Ainda mesmo se você fazer um fine-tune do modelo, fica um pouco daquela watermark que o modelo consegue identificar depois. Então, a área está caminhando mais ou menos por essa linha. Oi, não sei se eu posso perguntar aqui. Fique à vontade. Vamos lá. Não, o Fábio Cosma acabou de falar, né, que é fácil gerar um fake. A minha pergunta é o quão fácil, porque pelo que você apresentou, é claro, você pode treinar multilíngua, você pode treinar para homem e mulher, você pode adaptar depois para uma voz nova, mas essa é a pergunta, qual é o custo? Vamos dizer, se eu quisesse agora fazer um deepfake, né, a gente sabe que tem eleições por aí em vários países, eu quero gerar um deepfake. O quanto de trabalho eu precisaria na tua técnica ou em usando outras abordagens, né? Porque eu teria que ter pelo menos uma amostra de voz da pessoa, precisaria transcrição, você entende? Precisaria um treinamento, quanto que eu gasto, vamos dizer, se eu tenho uma máquina normal, vou conseguir treinar, ou vou precisar de um computador muito sofisticado. Então, tem uma ideia de qual é o grau de sofisticação e demanda de tempo para uma pessoa mais leiga fazer essa adaptação em um fake de uma voz. Então, tem modelos e modelos. Os modelos que hoje estão sendo vendidos na indústria, digamos assim, sendo para clientes que pagam e afins, eles são mais avançados, foi treinados com muitos dados. Geralmente o que eles fazem é pegar audiobooks, milhares e milhares de horas de audiobooks, milhares e milhares de horas de datasets do YouTube também. Então, a voz de muita gente está lá no treinamento daquele modelo, então o modelo generaliza melhor. Às vezes eles clonam vozes de youtuber para mostrar, olha como bom o nosso modelo tá, mas a voz daquele youtuber estava no treinamento do modelo, então aí fica fácil, né, com a voz vista pelo modelo. Mas, no geral, para esses modelos que são grandes, são baseados em Transformers, são bem grandes, como é o caso do Huawei, como é o caso do MegaTTS2, como é o caso dos modelos da Eleven Labs, tem o XTTS também, que provavelmente vai sair o artigo nos próximos meses, que é da Coqui, que eu desenvolvi quando eu trabalhava lá. E esses modelos requerem bastante processamento para fazer o ajuste fino. Não é tão rápido. Sim. O bom é que esses modelos convergem rápido. Por exemplo, um Colab Notebook, você consegue clonar uma voz razoável. Entendeu? Só rodando o Colab Notebook, por exemplo, no XTTS lá. Mesmo com a GPU do Colab Notebook que não é tão boa, você consegue. Entretanto, claro que não vai ficar perfeito. Para ficar perfeito, você precisa fazer a curação dos dados, remover tudo que está errado, as transcrições. Mas o que o pessoal faz muito hoje é realmente baixar dados, usar lá o Whisper, o Whisper, que é um modelo de RCR muito bom, e transcrever os dados e não realmente validar com o humano aqueles dados e treinar o modelo nisso. E funciona. Então, aí você fala, mas isso é o problema, né? Deixar essas coisas open source, que as pessoas realmente podem fazer. Porém, se você pagar $5, 30 minutos, 1 hora, você pega uma empresa que já faz isso, que já vende esse produto. Então, assim, o que muda? Então, você tendo dinheiro, você consegue pegar esse serviço de empresa, que não é muito caro. Então, hoje, realmente, essa área de fake, toda essa difusão vem por conta disso. Você tem modelos open source, que, claro, não são tão perfeitos como que as empresas estão vendendo, e você tem os modelos que a empresa está vendendo que cobra do cliente e clona a voz. Então, você tendo alguns minutos de fala do locutor, você consegue uma clonagem muito, muito boa nesses modelos. Perfeito, obrigado. Pessoal, eu tenho uma pergunta também. Deixa eu abrir a câmera. Bom, Ederson, na verdade não é uma pergunta, são duas, tá? Mas é sempre legal a gente pensar em trends. E aí eu te pergunto, como que você vê que
onde a gente está hoje em processamento de fala, quando o cenário é língua portuguesa? E a segunda pergunta é, você acredita que os métodos já estão robustos o suficiente para tratar línguas minoritárias, por exemplo, as línguas indígenas? Boa pergunta. Atualmente o português não está no nível do inglês, obviamente. Também ele está aí entre... Já saiu um pouco do low resource, porque low resource, na minha opinião, é bem low resource, mesmo como você não tem quase nada de dados. Ele está entre high resource e low resource. Né? Ele está ali no meio, que aí engloba algumas linguagens com muito mais recurso, outras com um pouco menos. A gente tem alguns datasets TTS, como o TTS Portuguese Corpus, tem o CML TTS, tem os datasets interessantes TTS para português. Claro, não são fala de alta qualidade, como tem no inglês, não são tão bons assim. Entretanto, a gente tem reconhecimento de fala, a gente tem, por exemplo, o Quora e outros recursos que mudaram um pouco esse cenário, né? Antes a gente tinha quase nada. A gente tinha só o Common Voice e uns 2, 3 datasets que eram muito pouco recurso. Tinha muito poucas horas de fala. Agora, com a introdução desses novos datasets, a gente está bem melhor do que estava 2 anos atrás. Claro, a gente ainda não está no nível de inglês, vai demorar um pouco a gente chegar lá, acredito, porque realmente é bem mais difícil. Mas os modelos de TTS na indústria, nas empresas, para português está ficando melhor. Por exemplo, o modelo da Coqui, o modelo da Eleven Labs, eles estão bem melhor. Nos últimos anos, basicamente, melhorou muito isso, porque eles começaram a pegar dados de outras fontes, né? Basicamente, audiobooks, que tem bastante, essas fontes que você consegue usar esses dados, claro, precisa da autorização e afins, mas se você conseguir... se a gente conseguisse bastante audiobook, por exemplo, no português, que pega autorização, você consegue criar um dataset bom, porque o audiobook tem alta qualidade, e disponibilizar. Então, normalmente, o que essas empresas usam para treinar são esse tipo de dado, então você consegue melhorar bastante esses modelos. Mas ainda assim, apesar disso, a gente ainda no português está bem atrás do inglês, porém, a gente também não é mais o patinho feio da história, né? A gente já não é mais low resource. A segunda pergunta era sobre... Se os métodos estão robustos o suficiente para línguas minoritárias, por exemplo, as línguas indígenas. Até porque é um dos interesses de pesquisa do tutorial. Então, no geral, isso é bem pouco explorado, né? No geral, os pesquisadores da área estão muito mais focados em inglês. É muito difícil você ver um trabalho que aplica em linguagens realmente com poucos recursos. Você tem alguns, mas são bem raros, né? Então, o meu trabalho é que eu tentei emular um cenário onde tinha poucos recursos, né? Talvez não seria o ideal, mas também é bem difícil você conseguir recurso naquele idioma. Então, é bem difícil você fazer isso. Hoje, por exemplo, no reconhecimento automático de fala, a gente conseguiria, eu acredito que a gente conseguiria ter um desempenho parecido com o que eu obtive aqui, emulando o cenário. Porém, tem que ser testado, né? Porque a gente tem que explorar isso, porque... basicamente foi a emulação, que a gente tenta ser o mais fiel possível, mas realmente é um problema. E hoje, com os modelos treinando multilingual e afins, você melhorou bastante essa questão para idiomas com poucos recursos, né, como o Wave2Vec pré-treinado, o Whisper, pessoas estão pré-treinando ele, que ele é treinado com muitos idiomas. Tem alguns trabalhos interessantes, que é como o... Calma, eu vou lembrar. Tem um trabalho recente do Google, do Facebook, que ele treinou em milhares de línguas e aquele modelo generaliza bem. Agora eu esqueci o nome do modelo. Mas é um modelo de reconhecimento automático que fala que generaliza bem. O problema é que o modelo não prediz pontuação, não prediz nada disso, né? Então ele só prediz o texto. Então, esse tipo de modelo conseguiria, eu acredito, ser aplicado no idioma realmente indígena e obter resultado razoável, não vai ser muito bom, né? E também abordagens como a minha, que você aplica TTS, talvez a união das abordagens, um modelo bem massivamente multilingual, adicionando dados gerados com TTS seja o caminho para você obter um melhor resultado possível no idioma, como um idioma indígena, né? Para reconhecimento automático de fala. Já para síntese, realmente, o caminho que eu vejo é o que fizemos aqui no nosso trabalho, treinar um modelo multilingual e usando desses locutores, aprender o idioma alvo, que é o idioma indígena, mais os idiomas que você está treinando nele, né? Perfeito. Obrigado, Edson. Isso. Oi, Jefferson, tudo bom? Aqui é Cláudio. Olá, tudo. Eu só fiquei uma dúvida, e a minha dúvida vem em relação a... Você
gerar a fala para uma língua que tem uma fonética mais diferente. E eu fiquei na dúvida aqui se nos experimentos que você fez de TTS, você sempre teve pelo menos um speaker daquela língua no treinamento. Tá? E isso garantiria um pouco dessa diversidade fonética, caso ela exista. Sim, você vê inglês, russo, português, português e francês, quer dizer, já tem uma base fonética bem comum, mas aí eu digo, agora eu vou querer fazer o fine tuning para uma língua que tem uma base fonética diferente. Será que isso daria certo? Ou eu tenho que pelo menos ter um falante no treinamento inicial? Então, no geral, você tem que ter um falante, porque a ideia é que você treinar com um único locutor, e aí você usar locutores do inglês para aumentar o dado naquele idioma, né? Então você tem que ter esse locutor. Tem alguns trabalhos, tem alguns até que eu revisei, que não posso comentar, né? Porque é trabalhos que vão ser publicados no Interspeech, que eu sou revisor, que o pessoal está tentando fazer realmente zero shot. Eles tentam, dado o idioma, por exemplo, o francês, o espanhol, vamos predizer o português, né? A gente tem as fonéticas, a gente sabe que tem similaridade, a gente prediz o português. Então, você usa 3, 4 idiomas próximos, e aí você prediz mais ou menos como seria aquele fonema naquele idioma. Então, você tem trabalhos que estão fazendo isso atualmente, que é algo bem interessante a se explorar. O resultado não é perfeito, é claro que não é perfeito, mas já é alguma coisa para idiomas que não têm recurso nenhum. Então, eles propõem, por exemplo, métodos para dado datasets para verificar qual que é o dataset mais próximo daquele idioma alvo, e aí eles fazem essas interpolações e aí conseguem aprender a falar o fonema, que aí seria realmente zero shot, né? Aqui no meu caso, não. No meu caso, você tem um dataset, porque claro que é difícil coletar um único locutor, mas se você conseguir pelo menos ter um locutor, você pode melhorar muito isso do que fazer essas aproximações, né? Que tem alguns trabalhos agora tentando fazer na literatura. Ok, temos mais perguntas? Bom, acho que fechamos as perguntas, então. Pessoal, vamos agradecer o Ederson novamente. Ederson, obrigado pela disponibilidade, bastante interessante a talk, tá? E acredito que encerramos, né? Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer apresentar para vocês. Valeu, até a próxima, gente.